posicionamento de T. Kearney mostra o desafio aí para o setor bastante grande. Agora, me surpreendeu, e eu gostaria de, não sei qual dos presidentes pode me responder, nessa evolução de investimento, desde a privatização, o investimento aumentou 3%, pelo que ele mostrou, né? Eu acho que é de 2005 até agora. Já começou alto ou esses 3% é pouco? O que você acha, Valente? É que já começou num patamar muito alto, porque a demanda aumentou avassaladoramente, né? Quer dizer, será que precisava de mais investimento do que foi feito, do que está sendo feito? Eu acho que, talvez dentro de uma perspectiva de mais longo prazo, né? Ontem eu cheguei até a comentar isso na abertura, o setor em valores atualizados, incluindo aí as outorgas que foram adquiridas ao longo desse período, investiu da ordem de 390 bilhões de reais, né? É muito dinheiro, não precisa de dúvida. E isoladamente, pode ficar aquela dúvida, mas isso é muito ou pouco, né? E aí eu pedi ao pessoal da LCA para que a Cláudia fizesse uma avaliação nesse mesmo período, utilizando os mesmos critérios, que ela também avaliasse dentro de um conceito de valores presentes, qual seria a receita que teria sido acumulada pelo setor, e chegar à conclusão de qual é realmente o indicador mais importante, qual é o CAPEX sobre receitas que nós tivemos nesse período desses 14 anos. E o valor dá superior a 21%. Né? E são muito poucas as indústrias que investem esse percentual numa base anual com relação às suas receitas. Né? E um outro ponto que talvez a gente tenha que frisar aqui, e você está falando sobre os 3%, é que na nossa indústria também, os ganhos que foram produzidos ao longo do tempo, pela própria microeletrônica, pelos ganhos de escala, pela massificação intensa, faz com que não necessariamente um número da ordem de 3% signifique que a gente deveria ter feito muito mais. Eu acho que o que fica evidente pelo trabalho que foi apresentado pela A.T. Kearney, que nós temos desafios importantes para o futuro, especialmente por essas novas aplicações que estão surgindo, essas aplicações sendo grandes consumidoras de banda, sendo grandes consumidoras de capacidade, e, dentro do modelo de negócio atual, vão gerar um estresse muito grande para que exista uma aplicação do modelo tradicional, onde as receitas geram recursos próprios para expansão e para investimento, e essas receitas sendo aquelas que terão que fazer frente a esse mundo que está vindo aí agora, né? De novo, eu acho que certamente vão haver evoluções com relação à codificação, com relação à compressão, com relação à transmissão das informações nas diversas redes. O mundo não para. Vai haver também uma contínua redução de preço, mas eu acho que isso é um ponto de preocupação. O investimento em si, se analisado pelo número absoluto, muitas vezes não significa, por si só, que a gente fez muito ou pouco. Eu acho que a gente tem hoje no Brasil uma rede, que é uma das maiores redes do mundo, que suporta esse tráfego todo que foi comentado aqui e que está sinalizando, efetivamente, que nós vamos ter crescimentos importantes. Agora, não acho que a gente tenha elementos aqui para dizer que a gente tenha feito investimentos insuficientes. Muito pelo contrário, 21% ao longo de um período grande é um indicativo muito forte de que a indústria tem feito investimentos, eu acho que extremamente diferenciados em relação a outros setores da economia. Como jornalista é mau, eu vou agora passar para o Valim, porque o Valim gosta de dizer que é a questão da matemática, né, Valim? Então, é o seguinte, a gente estava, eu estou lendo um livro de um prêmio Nobel de Psicologia que mostra, quando você pensa, a primeiro momento é a emoção, e você precisa pensar mais com a razão, né? Então, o meu primeiro momento da emoção, de ver os 3%, é exatamente porque 3 é um número aparentemente pequeno, obviamente que sai de uma base muito grande, né? Quer dizer, a base dos investimentos no setor já começou muito alta, né? Mas outra coisa que me alertou assim é a sensação de que como é que fecha esse modelo na matemática,
porque cresce avassaladoramente o uso de serviços não pagos, né? Quer dizer, as pessoas se sentem cada vez mais atraídas, independentemente do mercado corporativo, que é outro patamar, né? As pessoas se sentem cada vez mais atraídas por essa constante troca de informações e tal. E os serviços pagos, eu vejo pelos jovens que eu convivo, os serviços pagos são a aplicação do iPhone, né? Não é o que bate na operadora. Como é que, matematicamente, a gente, dentro do que o Tiago falou, a gente chega a um futuro mais promissor para o resultado das operadoras? Eu acho que a apresentação do Tiago traz esse ponto de alerta. No momento atual, e com a expectativa de crescimento de demanda de dados exponencial, como ele antecipou e como nós também entendemos que vai acontecer, a conta não fecha. É isso que ele disse, a conta não fecha. E hoje ela já não fecha, né? Se você pega a receita, menos os custos, menos o que a gente paga de tributo, menos o que a gente investe, o fluxo de caixa das operadoras é muito perto de zero, né? Quando você paga todos os seus compromissos. Então, você não tem toda essa gordura ou folga para continuar investindo desproporcionalmente. Na média mundial, o investimento roda em torno de 15% da receita. O Valente já deu esse número, a gente está investindo aí na média dos últimos 14 anos mais de 20%. Ou seja, o Brasil investiu mais do que a média mundial numa série histórica. Precisamos encontrar uma forma de todo mundo sobreviver nesse mundo. Porque a cadeia do smartphone ou do tablet surgiu para também consumir receita do sistema de uso da internet. Então, o cara gasta num app, né, mas reclama da conexão de internet. Mas não está disposto a pagar mais por isso, ou até quer pagar menos por mais velocidade ou por mais volume de tráfego que ele consome. O provedor de conteúdo na outra ponta também não quer pagar por isso, é azar da telecom. Então, em algum momento, né, alguém quer inserir um novo competidor, aí faz as tarifas de uso de interconexão caírem, para trazer novos competidores. Quem teve que investir essa quantidade de dinheiro para fazer as redes, ou encontra um jeito de remunerar essas redes e continuar investindo, ou a gente está, potencialmente, condenando a situação a uma deterioração da capacidade de serviço no futuro. Porque a capacidade de serviço é fundamentalmente regida pelo retorno sobre o investimento. Se não houver retorno sobre o investimento, você não tem como continuar investindo, uma vez que você capta em algum lugar para aplicar em outro. Então, hoje, né, como o Tiago bem apresentou, a conta não fecha. E nós precisamos encontrar formas de fazer a conta fechar no futuro. Eu vou fazer a pergunta por ordem alfabética para Claro e para Tinha, Claro, que é C primeiro, porque tanto Claro como a Tinha até hoje, agora depois com a compra da Intelig mudou um pouco o perfil, mas foram duas empresas que o modelo de negócios foi inicialmente calcado na telefonia celular somente, né? Vocês, é claro, por um longo tempo foi independente, agora está no processo de união com o Embratel e NET, mas continua sendo uma empresa com seus resultados independentes, e TIM passou grande parte da trajetória dela exclusivamente focada na telefonia celular. E vocês procuraram desenvolver para os seus clientes um serviço de custo atraente, na verdade, como todo mundo, né? Mas vocês tinham aquele modelo de negócios baseado naquele serviço só, né? E o que a gente sente é o seguinte: todas as empresas procuraram, né, todas, fazer soluções com aplicações, vender aplicativos, montar seus próprios sites para fazer com que o cliente ficasse. A Vivo tem muito isso, né? O cliente ficar fiel à rede na hora de procurar aplicações e serviços, à rede da própria companhia, né? Esse modelo é um sucesso, porque o que eu vejo mais, o que a gente vê cada vez mais, é o cliente buscar aplicativos de todo mundo. A Apple entrou destruindo esse caminho das empresas montarem a sua estrutura para tentar conquistar o cliente com serviços que elas prestam, né? Aplicativos que elas podem oferecer, elas estando no meio do caminho para ir tirar um pedacinho da receita.
Deu certo até agora vocês terem soluções, aplicativos para oferecer para os seus clientes? Ou vocês também estão tendo que se abrir para buscar uma forma de tirar um pedacinho do que a Apple vende, do que as empresas, do que os fornecedores, os fabricantes de equipamentos vendem? Ou você ganha mesmo com a venda do minuto, né? Quer dizer, como é que fecha essa equação? Não, eu acho que o modelo realmente não é somente baseado no serviço, também no conteúdo. Ao longo do tempo, todos os operadores celulares têm desenvolvido aplicações que funcionam sobre a própria voz, serviços de valor agregado que você consume, compra através da voz, através de SMS, através de dados mais recentemente. Então, o modelo, sem dúvida, tem que ir se adaptando à nova realidade do mercado. E temos duas grandes fontes, não, de serviços de valor agregado. Um é no próprio smartphone, onde hoje todos os clientes estão consumindo grande quantidade de dados, baseado em, como você falou, conteúdos específicos, dependendo do sistema operativo do smartphone, mas também diferentes conteúdos que são de aplicabilidade diária para nossos clientes, e o próprio browsing. Então, dentro do smartphone, existe uma grande variedade já de serviços disponíveis. Quando falamos da banda larga, aí é um pouco mais parecido a uma banda larga fixa, não? Porque você navega em um conceito muito mais aberto, com muito melhor visibilidade, não? Melhor experiência para o cliente, e os conteúdos que você tem são muito mais parecidos a qualquer computador. Agora, o grande desafio, como você está falando, e como ficou como uma conclusão aqui deste debate, é como os operadores participam desse conteúdo, não? E não somente vamos ser um tubo, não? Para chegar a esse conteúdo. Esse é o grande desafio, porque, como foi falado por todos aqui, se precisam grandes investimentos para suportar esse crescimento muito grande do tráfego. Então, sem dúvida, os esforços dentro de todas as companhias estão sendo feitos para poder participar desse negócio do conteúdo. Quando vamos para serviços já tradicionais de voice e de SMS, participamos ativamente e temos participado nos últimos anos. Quando falamos de conteúdos específicos na internet, aí o modelo ainda está um pouco mais para ser desenvolvido, e é um grande desafio. Sem dúvida, pelo que temos acompanhado nos grandes foros internacionais, existem grandes, vamos falar assim, conversas entre todos os participantes, precisamente para que esse modelo feche, e esse negócio realmente tenha uma experiência garantida para o cliente no futuro, não? Com melhor velocidade, com uma experiência também de ter um maior número de conteúdos desenvolvidos por toda uma comunidade, mas que sem dúvida deixe uma receita para todos os participantes que permita manter esse modelo funcionando. Você acha possível isso? Bem, eu acho que ele falou tudo, não tem muita coisa a falar. Porque hoje, quando todos esses provedores de conteúdo, as redes, todo mundo quer realmente pagar bits comuns e quer uma qualidade assegurada muito grande. Acho que o modelo que vai ter que dar certo realmente é compartilhar isso. Nós temos que dar uma mordida realmente na receita do lado de lá e trazer para a rede também. Porque quem começa tudo isso somos nós, né? Como é que faz isso? Como é que chega esse acordo lá com a... Esse é um acordo que é um desafio agora para o futuro, porque nós temos quem transporta o tráfego e os consumidores, vamos dizer assim. Nós vimos muito bem na apresentação da Etikern que tem um desbalanceamento entre os investimentos e os geradores de receita. Eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto entre as partes, para que a gente possa encontrar um modelo
que remunere os investimentos de ambos os lados. Doutor Formoso, a gente vê a história do grupo do qual vocês fazem, o senhor faz parte, a Embratel e as empresas do grupo de Carlos Slim, né? A gente vê uma trajetória do grupo no México de sucesso total, né? O doutor Slim, eu sei que ele tem investimentos em outras áreas e tal, mas eu acho que o maior ativo que ele tem são os ativos maiores são nas áreas de telecom, né? O senhor acha que daqui a 10 anos uma empresa com o perfil do grupo, o grupo Slim, né? O grupo vai ter a mesma força com essa mudança toda apresentada aqui da T. Kearney, o desafio que esse setor tem, né, de como é que daqui a 10 anos o grupo vai ter um porte como tem hoje? Ou a tendência das empresas de telecomunicações é meio que ter dificuldade de crescer da forma como que vinha crescendo e dando o lucro que vinha dando para os investidores? Obrigado, Luiz, por uma pergunta boa. Bom, para imaginar 10 anos em frente... 5, já é, desse setor 5 é muita coisa, né? Ajuda muito olhar o que aconteceu nos 10 anos de passado, não? Por exemplo, eu podia só visualizar o caso de Embratel, muito no longa distância, e que com uma história de longa distância, sempre em uma redução permanente, e que os investimentos que você falava são altos, são baixos. Os técnicos sempre falam que são baixos, não? Mas, em realidade, se os investimentos são para gerar novos negócios, novas oportunidades ou crescer o mercado, sempre tem essa viabilidade hacia o futuro. Esses investimentos podem ser a velocidade a dar os resultados. Mas no caso da indústria de telecomunicações, como nós percebimos, está em uma transformação. Todos meus companheiros aqui falaram, não? A dimensão Brasil, esses 350 milhões de acessos, precisam de uma infraestrutura potente, bem grande, com muita capilaridade, e 10 anos atrás era bem pouco capilarizada. Agora temos muito maior, ainda tem muito para fazer, e nossa visão hacia os próximos anos, próximos 10 anos, é que esses investimentos terão que ser feitos mais hacia uma evolução, mais hacia umas redes mais simples, mais IP, mais ópticas e muito mais compartilhadas. Hoje temos em uma mesma cidade provavelmente 6 redes assim, e temos muitas cidades que não têm rede. A mesma indústria, a regulação, está fazendo um esforço para nos entender e falar, olha, tem muito mais mercado, temos que espalhar mais e temos que conseguir uma fórmula econômica, como o Valim falava aqui do investimento, mais banda, mais minutos, mais sites, menos dinheiro e mais capex. A única possibilidade é que o modelo econômico pague a conta, não? Deve gerar valor para o cliente e pagar a conta. Nós acreditamos muito na mudança muito a IP. O mundo hacia próximos 10 anos terá que ter uma evolução dentro das próprias redes, que hoje não são IP, tem uma parte, mas ainda não são IP. E dentro das redes, essa evolução que falou Carlos Valente, das aplicações, as empresas podem selecionar se são provedores de infraestrutura boa, competitiva, ou também se dedicam a desenvolver soluções para os clientes. Econômicas, como você falou, porque todo mundo gosta de ter todo grátis. Isso não vai poder ser a futuro, vai ter que ter uma parceria, um revenue share. Obrigada. Doutor Valim, Luiz, eu quer posso falar? complementar? Claro. A gente está falando muito sobre a questão dessas dificuldades todas, ou os desafios que acontecerão em função dos dados da Eticane, sempre sob a ótica do investimento. Eu queria trazer também um outro tipo de situação correlata, que tem muito a ver com a questão do desempenho vista pela ótica do usuário, né? Muitos desses conteúdos que hoje são extremamente
desejados, em termos de acesso dos consumidores, mais especificamente do YouTube, por exemplo, como já foi colocado aqui, que tem uma participação imensa, muitas vezes esses conteúdos não são residentes dentro da nossa estrutura, tá certo? São conteúdos que estão fora da nossa estrutura, tá certo? E quando você coloca aquele último modelo, e o Tiago colocou muito bem, que na realidade a gente talvez precise de uma combinação, é importante que a gente note que muitas vezes as pessoas notam um desempenho aquém daquilo que estão esperando, porque esses conteúdos eles precisam ser acessados em alguns locais que estão completamente fora da nossa gestão. Então, você ter uma política, por exemplo, de criar uma CDN, ou seja, colocar residente determinados conteúdos, por exemplo, do YouTube, acaba também dando uma outra experiência para o cliente. Agora, para isso é necessário que exista uma interação entre gerador e administrador do conteúdo e provedor da rede. Porque se nós tivermos a intenção sozinhos de fazer isso, a gente não vai conseguir chegar a esse objetivo. Ou seja, existe uma questão de investimento, existe uma questão de percepção com relação ao desempenho e existe, muito provavelmente, uma necessidade que esses atores, que até então talvez não tivessem tanta relação com relação à visão do futuro, comecem a trabalhar de forma conjunta. Heloísa, tem outro ponto também, né? Porque nós estamos falando aqui como se nós tivéssemos medo do CAPEX, o volume do CAPEX. Eu acho que nós todos aqui não temos medo do volume do CAPEX. O OPEX é um problema sério. E no OPEX está todo o sistema tributário dentro do setor, que é muito pesado. E olha que CAPEX a gente pode colocar aí, a gente não consegue mexer em nada dentro realmente do sistema do OPEX, do sistema tributário, sobre todo o setor de telecomunicações. Esse é um assunto sério, né, que a Telebrasil já vem discutindo. Ontem o Valente falou do volume de impostos que o setor gerou. 6,8 milhões de reais por hora. É muita coisa, né? É um número, né? Tem algum outro setor parecido? Não sei. Legítimo, legal, acho que não, né? Pode ser que tenha algum outro aí. Né? Não, acho que tem. O setor de consumo, bebidas, acho que é maior, mas em todo mundo é assim, né? Bebidas. Mas o setor de telecomunicações, a gente sempre usa essa comparação. A participação, incidência de imposto é igual à do cigarro, né? Quase igual, né? É como se fosse um supérfluo. Pois é, tratado como supérfluo.